Mapeando o terreno, onde estamos e onde queremos chegar. Esse é o primeiro pilar dentro do que a Regina propôs como método da Beníssimo, que é o pilar do apropriar-se. É a hora em que a gente vai entender exatamente, nessa proposta de ter uma gestão humanizada, como estão as verdadeiras práticas da minha empresa hoje e onde queremos chegar. Foi feita uma pesquisa com motoristas, há algum tempo atrás, perguntando se eles achavam o que eles achavam do jeito dos outros motoristas dirigirem. E mais de 90% deles disseram que as pessoas dirigem muito mal, que as pessoas não têm responsabilidade no trânsito, e, enfim, descascando ali os outros motoristas. Na sequência, foi perguntado para o mesmo grupo se ele achava que dirigia bem ou não. E as pessoas diziam o quê? Sim, eu dirijo muito bem. 95% das pessoas disseram que dirige bem. Ué, peraí, o inferno são os outros, então... Isso pode acabar acontecendo nas empresas. 90 e poucos por cento das empresas, quando perguntadas, vão achar sim. Eu acho que a gente tem uma prática muito humanizada, é maravilhoso. Mas, Regina, na prática, quando a gente vai investigar e levantar os dados, não é o que a gente acaba encontrando. Não é bem assim, né, Rafa? Exatamente. O primeiro pilar do ciclo do bem, que é o ciclo que vai levar as pessoas para um trabalho com significado, é o apropriar-se, né? Essa ideia do ciclo do bem foi baseada em anos e anos e anos, não posso contar quantos, de observação prática, né, ali no dia a dia. E eu observei que o primeiro passo para a pessoa conseguir realizar algo que ela gosta, que é algo que vai fazer sentido na vida, na carreira dela, é reconhecer o que ela tem que fazer, se apropriar, trazer para o colo, né? Então, dentro desse pilar do ciclo do bem, a gente pode ajudar com ferramentas que ampliem a conscientização sobre o problema, sobre o papel dela naquele cenário, né? A gente pode falar aí de pesquisas, o feedback tem um papel bem importante nisso também. O que mais? Diagnósticos, tem várias ferramentas aí que podem ajudar o profissional a ter mais clareza sobre o seu papel ali dentro da organização. É aquela hora em que a empresa faz a pesquisa de clima e toma um susto muitas vezes, né? Acha que está tudo bem, mas vai ver que aqueles conflitos, aqueles processos, aquele baixo engajamento, muitas vezes é porque o clima entre as pessoas, entre gestores e liderados, não é tão legal, né? Ainda está complicado, né? A pesquisa de clima, ela é uma ótima ferramenta para fazer esse diagnóstico, mas tem alguns pontos que, assim, eu sempre, toda conversa eu procuro lembrar, né? Da mesma forma que num atendimento humanizado com o seu cliente, você não vai perguntar o que o seu cliente está achando de você uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. Você não vai perguntar para o seu funcionário, que é o seu cliente fidelizado, o seu funcionário é o seu cliente fidelizado, é aquele que está ali todo dia ou não, né? Então, vai depender ali do quão fiel ele é. Você não vai perguntar para ele o que ele está achando só de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então, o ideal é você diminuir esse espaço. Tem algumas ferramentas de RH que, às vezes, elas são grandes, né? E aí tem todo um processo, mas o grande desafio é tentar trazer isso para uma periodicidade mais curta, né? Então, será que não dá para fazer enquetes mais constantes, né? Para a gente ver como que está a coisa? Porque, às vezes, se você deixar para perguntar isso uma vez por ano, ou uma vez a cada 2 anos, e aí depois vai traçar um plano de ação, que é um gigante de 2 anos, a coisa realmente tende a esfriar. E aí perde um pouco a coisa do apropriar-se, né? Aí ninguém se apropria de nada. É engraçado se a gente falar sobre isso há 20 anos atrás, as pessoas iam arrancar o cabelo. Você acha que o RH não tem mais o que fazer, a empresa não tem mais o que fazer? Porque antes era no papel, né? A gente passava um papel, a pessoa preenchia e tal. Hoje em dia está digitalizado, então tem esses painéis, dashboards, né, como o pessoal gosta de falar, em mais tempo real, não é tão difícil, assim, tem inúmeras soluções empresariais para a pessoa conseguir ter esse tipo de informação, né? Tem, e você sabe que, assim, eu particularmente sou apaixonada por aquelas pesquisas de restaurante, sabe? Que você almoçou, você põe lá a carinha, gostei, não gostei, tá ruim. Se você quiser aprofundar o assunto, aí você tem lá um canal mais específico, mas você deixar a sua impressão sobre algo que você... Qual foi o seu sentimento? Qual foi a sua sensação? Foi boa? Não, foi ruim, né? Eu acho importante ter essa mensuração mais... de uma forma mais constante. Infelizmente, ainda
a gente ainda vê muitas ferramentas de RH como coisas difíceis, grandes, e não, a coisa tem que ser mais rápida mesmo. Então, Rê, quando a gente fala sobre a questão de fazer a transposição, né, do abismo entre o que a empresa faz hoje de gestão e aquilo que vai vir como uma gestão humanizada, a gente fez a figura de linguagem de mapear o terreno. Antes ela tem que entender onde é que ela está, o quão humanizada ela é, o quanto que ela não é. A gente falou de pesquisa de clima como sendo uma ferramenta para isso, para eu saber onde é que eu estou, mas tem ferramentas adicionais, tanto para eu desenhar onde é que eu estou agora, como para comunicar para as pessoas aonde eu quero chegar, né? Sim. Um passo importante que às vezes as empresas não dão muita atenção é a definição das suas políticas internas, dos seus indicadores, daquilo que vai sinalizar para elas onde é que elas estão naquele momento. Eu acho que essa parte é um pouco negligenciada, acho que isso pode ser bem observado. E tem também, por meio das campanhas, uma forma da empresa sinalizar para as pessoas, olha, isso é importante para nós, vamos gastar. Mas aí entendendo que ela já se apropriou e já viu por que aquilo é importante, né? Então, assim, os assuntos que ela quer gastar energia, ela consegue também usar isso como balizador para onde a empresa quer ir, para nortear a comunicação com as pessoas. Uma questão irônica que a gente vê nessa jornada da humanização da gestão é que muitas vezes a empresa tem políticas muito bem escritas, mas muito pouco praticadas. Talvez o próximo passo, o que a gente vai trazer aqui na sequência, é o que é valioso, que uma vez que identifiquei como as pessoas percebem a empresa hoje, é como é que eu faço para as políticas serem praticadas e aprimoradas. Continua com a gente para o próximo passo aqui da nossa transposição desse abismo. Criar, planejando a rota de escalada. Uma vez que no nosso primeiro desafio de apropriar-se a gente entendeu exatamente onde estamos na gestão humanizada, onde queremos chegar e o que queremos fazer, esse segundo pilar é o pilar do como. São as práticas que nos levam a conseguir chegar nessa gestão humanizada. Regina, quais foram suas experiências até hoje, né, em ajudar as empresas nessa transposição, nesse como se tornar mais humanizada propriamente dito? Dentro desses 3 pilares do ciclo do bem, o segundo é o criar. Ele é uma observação prática de situações em que as pessoas, após terem se apropriado daquilo que elas precisavam fazer, elas se mobilizaram para agir, né? Mobilizaram os seus recursos para agir. Quando eu falo de recursos, a gente está falando aí de tempo, de energia, de dedicação, enfim. E nesse modelo, traduzindo isso para a empresa, eu tenho um case assim, de uma situação muito bacana, que foi uma empresa em que tinha mudado a gestão, estava tudo bem confuso, as pessoas bem insatisfeitas, não estavam se identificando com aquilo que estava acontecendo, porque a gente se identifica com o trabalho e a gente se identifica também com o clima da empresa como um todo. E aí a empresa resolveu, intencionalmente, passar por uma transformação. Ela achatou a estrutura, eliminou algumas posições que ela entendia que não eram mais necessárias ou nunca foram. E aí, num primeiro momento, todo mundo ficou assim, nossa, mas vai diminuir, né? vai ter menos chance agora de eu evoluir? E foi o contrário. A partir do momento em que a empresa achatou a estrutura, ela teve que delegar poder para as pessoas fazerem o seu trabalho. Então, as pessoas puderam ter mais autonomia, elas tiveram mais conhecimento, e isso mudou totalmente o clima da empresa. O clima ficou outro. Eu vejo que essa parte do criar é a principal. E quando a gente fala criar, não é um criar sozinho em casa, né, assim, ou sozinho numa mesa pensando. É criar no sentido de movimento mesmo. Aí a gente fala sobre a questão, né, de diferença entre criatividade e inovação, né? Criar é você ter ideias legais, interessantes, inovar é colocar isso na prática. O Murilo Gun, um
palestrante muito interessante, ele fala que a inovação é a criatividade que emite nota fiscal, né? Ótimo. Que gera receita, perfeito, gera renda, resultado. Quando a gente vai inovar nos processos de gestão, quais são as principais práticas que você acaba trazendo, que são consagradas até, mas que para muitas empresas vai ser uma novidade se dedicar nisso e fazer a gestão ficar mais humanizada, Regina? Eu vejo que a parte de workshops de produtividade é uma coisa que eu vi pouco, né? Mas quando eu vi foi bem interessante. É o próprio time parando um dia, um tempo, para ele avaliar o próprio processo. Muitas vezes aquele processo já tem coisas ali que nem precisam mais ser feitas daquela forma. E eu vejo que isso aproxima muito, porque isso dá essa autonomia para as pessoas olharem o que elas estão fazendo, e isso traz também essa satisfação. É legal do workshop de produtividade que as pessoas podem falar, mas isso é mecanização no trabalho, ficar cobrando que a pessoa seja mais produtiva. Só que é interessante que nesse tipo de workshop a gente acaba conseguindo fazer as próprias pessoas identificarem atividades, tarefas, processos que elas estão fazendo por fazer, que já não tem mais significado nenhum, assim, e que desumaniza o trabalho porque faz ela perder tempo, na verdade, né? Exatamente. Muitas vezes fica repetindo aquilo, ninguém nunca para perguntar o porquê, né? E muitas vezes não tem mais sentido nenhum mesmo. Onde é que entram as competências das pessoas? Porque desde o líder até o liderado. Porque falar de gestão humanizada é bonito, mas eu sei que você também é muito chegado no pé no chão, mas botar isso na prática é um desafio imenso. Legal. Quais são as competências que precisam ser desenvolvidas no time para que realmente essa humanização aconteça? Então, primeiro, é ótima essa pergunta, porque num primeiro momento é bastante interessante que a empresa defina qual é o rol de competências que ela precisa para o seu negócio, né? Não é para ter lá, igual você falou, na parede, não é isso. É para você escolher competências que tenham a ver com o seu negócio, que tragam um resultado para o seu negócio. E aí, a partir disso, você consegue também, junto com a descrição de função, definir qual é a matriz de habilidades, de competências, né? Pode ter soft skill, hard skill, hoje em dia tem nome para tudo. Até inner skills o pessoal está trazendo, né? Habilidades internas. Tem todos. E você, né, deveria, né, eu recomendo, é uma das coisas que eu faço, é fazer a sua matriz de qualificação. Como é que é isso? Você vai pegar as habilidades necessárias para aquele processo e aí você classifica, pontua aquilo de forma que você vai avaliando onde está cada pessoa dentro da matriz, né? E com isso, por que isso é importante? Claro que é importante não só para a gestão, mas é importante também para que as pessoas saibam quais são as competências que elas eventualmente precisam trabalhar, entende? Tudo aquilo que você não mede, ou não fala, ou não enquadra, ninguém fica sabendo. Então, fica muito difícil das pessoas saberem onde que elas têm que evoluir, se isso não fica claro. Então, a matriz de competências é uma excelente ferramenta. Tem um indicador muito poderoso que vem até da primeira etapa, né, da apropriação que a gente comentou, que é a empresa entender com clareza a sua cultura, quais são os seus valores, para com isso conseguir selecionar as competências que levam esses valores para a prática, né, Regina? Sim, essa parte da cultura também, muitas vezes, negligenciado, né? A gente vê na prática muitas empresas e pessoas, porque assim, a gente fala de empresas, mas as empresas são feitas de pessoas, né? Então, tudo que eu estou falando é para as pessoas que estão nas empresas. Elas acham, às vezes, que não precisa trabalhar essa questão da cultura, da missão, né? Onde que a empresa, quem é a empresa, qual o propósito, onde ela quer chegar. E isso aí é o que vai acabar definindo quais são as competências necessárias para o negócio. E se o primeiro passo não está muito claro, como é que você alcança o segundo? Então, esse diagnóstico aí de cultura, como é que chama? De propósito, é muito importante. É muito importante. Eu vi certa vez uma frase que eu adorei, que disse que cultura é o que a gente faz quando o chefe não está olhando. Ou seja, se a gente quer realmente uma empresa que tenha na sua raiz, transpire o comportamento humanizado com seus clientes, com seus colaboradores, isso precisa fazer parte da cultura do negócio. E cultura é construída através de compartilhamento, de pertencimento. Na volta do nosso intervalo, a gente vai compartilhar sobre os aprendizados dessa jornada. Como que nós aprendemos, propagamos e compartilhamos tudo que a gente aprende entre apropriar-se, criar e humanizar essas relações. Continue conosco em SOS Gestão, Desafios e Soluções.
aprender, compartilhando os aprendizados da jornada. Depois que você começa essa jornada de escalar esse cume em direção à humanização, a gente comete vários tropeços, descobre várias armadilhas. Será que eu preciso ficar reinventando a roda ou fazendo com que cada pessoa que me sucede passe pelo mesmo? A ideia desse terceiro pilar da Beníssima no seu processo do aprender é que as pessoas compartilhem as melhores práticas, para que um departamento que descubra uma coisa não precise redescobrir em outro e a empresa consiga multiplicar esses conhecimentos. Rei, como é que você vê essa questão do aprendizado e como é que você contribui, né, Beníssimo, tal, nesse processo de gerar uma organização que aprende, que tem a gestão de conhecimento e assim por diante? É a cereja do bolo, né? A parte mais as outras partes são importantes, mas essas Sim. também. A partir do momento que a empresa se propõe a isso, é muito importante que ela defina como é que ela vai gerenciar o conhecimento da empresa. E aí a gente fica falando em gestão do conhecimento, universidade corporativa, fica parecendo uma coisa assim estratosférica, que eu vou ter que contratar uma consultoria, né, da NASA para fazer. E, na verdade, se você quiser, você até pode contratar, não da NASA, né, mas você até pode ter uma visão muito amplificada, mas não é efetivamente necessário, porque você tem práticas que podem garantir isso. Uma das práticas é a lições aprendidas, né? Foi algo que eu vi acontecer, a gente fazia em uma das empresas que eu trabalhei, e assim, normalmente em time de projetos eles já costumam usar isso. As lições dos erros que já foram superados, eles são registrados num grande depositório e aí você tem onde consultar, né? Isso é interessante. Uma outra ação interessante é você capacitar os líderes, as pessoas ou do chão de fábrica ou do atendimento, pessoas que de repente se destacam um pouco ali na operação, mas que têm condições de propagar aquela experiência, porque eles são as pessoas que estão ali na frente da linha de batalha, né? Então, eles têm todo o conhecimento e, se eles tiverem condição de propagar isso para as outras pessoas, você ganha muito em velocidade, em escala, não vai precisar todo mundo errar do mesmo jeito. Então, são dois programas, não são programas, duas iniciativas que eu vejo que contribuem bastante. Você comentou sobre a questão do erro, né? E a gente falou de criar, até no primeiro bloco aqui da nossa conversa. As empresas querem pessoas criativas, inovadoras, mas elas restringem o erro. Não que a gente deva liberar, abrir a porteira, errou, está tudo certo, mas a empresa que quer ser uma empresa que humaniza até o seu processo e que responde rápido, a empresa tem que aprender a lidar melhor com o erro. Ou seja, aprender a errar pequeno, errar rápido e principalmente aprender com os próprios erros e, ou melhor ainda, aprender com os erros dos outros. Como é que você vê esse processo, Regina, na tua experiência, em relação a fazer as empresas caírem na real de que ficar procurando culpados, martirizando quem erra, acaba sendo contraproducente, porque as pessoas querem acertar no final das contas, Sim. Né? Pela minha experiência, isso acaba ficando muito a cargo do desenvolvimento dos líderes, de quem está conduzindo os times, sabe? É evidente que isso depende da pessoa, mas quanto mais preparo você conseguir dar, quanto mais capacitação você conseguir fornecer para o seu líder, porque é ele que vai ser a cara da empresa, né? Ele que vai levar adiante a cultura, a missão, o propósito. Então, quanto mais preparado ele tiver para conduzir bem a situação com os funcionários e saber quais são os erros que ele consegue administrar, já antever isso, melhor. Todas as vezes em que os líderes tinham essa habilidade, a equipe teve mais facilidade de se desenvolver e de não depender tanto. É curioso, né? Porque quanto mais... É curioso não, é fato. Quanto maior a habilidade do líder em lidar com isso, mais a equipe se desenvolve e menos ele fica, então, necessário. Ele não precisa estar o tempo todo presente. O líder que também não sabe lidar muito bem com isso, ele não pode sair de férias. Né? Senão a empresa acaba desmorando. Se a gente está falando de aprendizado também, acho que um dos aprendizados básicos que a gente recebe é que Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Não. Principalmente quando a gente está falando de políticas internacionais, pegar um grupo multinacional que tem suas políticas externas, a gente tem que ter um esforço de também aprender a tropicalizar, né, as propostas, eu diria até aclimatar. Dependendo da região em que você está, do próprio Brasil, você tem que conseguir traduzir essas políticas para o que é realizável na planta, na unidade, na cultura onde está sendo inserida essa política, né? Sim. Uma das coisas
que eu mais vi acontecer é não fazerem essa tropicalização e a política descer quadrada, né? E não funcionar. Porque na prática é isso que vai acontecer, não vai funcionar, não cola, né? Não adere. Então, tem sim que existir um esforço da gestão, né? Aí em parceria com a RH, em parceria com os líderes, os gerentes, no caso, né? Diretoria, para que aquilo que é a política da empresa seja adaptada para a realidade local, né? Muitas vezes você tem política que vem de fora do país e que não faz o menor sentido ou fica muito distante. Então, você tem que tornar aquilo palatável, né? Eu acho que é adaptar. Você trazer as competências, como eu comentei, né, da outra vez, as competências para eu fiz muito isso com pontuação. Então, a empresa matriz define lá uma lista de competências. E aí, você não vai precisar da mesma competência igual para todos os cargos. Sim, fato. Né? Parece óbvio, mas na prática era assim. E aí, a gente adaptou dessa forma, em mais de um lugar até, colocando peso, atribuindo peso. Então, para essa área, para essa função, essa competência, ela tem esse valor. Para outra área, tem outro valor. E aí você vai adaptando e trazendo aquilo para a realidade, para a necessidade local. Excelente. Se a gente quer extrair, incentivar o que há de melhor no ser humano, a gestão humanizada parece um caminho bastante consistente. Agora, claro que surgem muitas dúvidas nesse processo. Então, como é de costume, aqui no nosso programa SOS Gestão, Desafios e Soluções, a gente foi nas nossas redes sociais antes de fazer aqui a gravação e foi perguntando para a galera, né, quais são suas dúvidas sobre isso, o que você acha, quais são suas opiniões. Esse vai ser o tema aqui do nosso próximo bloco. Dúvidas e respostas, desafios e soluções sobre a gestão humanizada. Fique com a gente. Se temos desafios e soluções, também temos perguntas e respostas. Então você já sabe, gostou do programa, está interessado nos nossos temas, acessa lá o Instagram da ABRHSP, né? Associação Brasileira de Recursos Humanos, vai acompanhando qual vai ser o próximo tema, já vai postando suas perguntas, ajuda a gente a fazer esse barulho para ter esse bloco aqui de perguntas e respostas bastante completo para vocês. Regina, a gente falou muito sobre gestão humanizada e tudo mais, e aí o que muitas pessoas nos perguntaram é por quê? Por que fazer esse esforço? Por que vale a pena uma empresa se desdobrar em rever seus métodos de gestão para ser mais humanizada? É a melhor pergunta de todas, né? Porque você vai modificar as práticas para chegar a um resultado diferente. É tão simples, mas tão difícil, né, de executar. As empresas, a gente está entrando num movimento de sociedade diferente do que era antes. Antes a gente tinha um foco nas massas, né, no padronizado. Atualmente, cada vez mais, a gente tem tecnologia e a gente está caminhando para uma tendência muito personalista. Então, tem aí essa tendência a focar na pessoa, né, abordagem centrada no cliente, agora a abordagem centrada na pessoa. Tudo isso são tendências que direcionam a sociedade e também direcionam o mercado. E se a gente não tiver os desdobramentos na empresa, vai ser difícil a empresa conseguir alcançar resultados promissores dentro dessa nova realidade se ela está ainda achando que é todo mundo igual, que é todo mundo padronizado, né? Então, eu acho que esse é um bom motivo. Vai ficar ultrapassada, vai ficar pouco competitiva para os talentos desejarem trabalhar lá. Aí, a outra pergunta que surgiu bastante nas nossas redes é, mas quem que eu devo envolver? Quando for dar o pontapé inicial, desde o processo do criar, do apropriar-se, do criar e do aprender, quem são os principais atores? Todo mundo é importante, mas quem são os principais atores ali que fazem a coisa acontecer na prática? Nesse momento, a gente está falando de um pontapé inicial da alta direção. Não tem como você fazer uma mudança dessa da base para a alta direção. Claro, né? A partir do momento que a alta direção entender que aquilo faz sentido para os negócios,
e que aquilo pode ser feito, o mais importante, Rafa, que isso pode ser feito de uma forma caseira, de uma forma com poucos recursos, não é necessário investir, né, milhões, não é isso, é justamente fazer com o talento que você já tem em casa. Então, muitas vezes, a solução já está dentro de casa, mas quem dá o pontapé inicial para fazer a coisa virar e apoia mesmo para que aquilo aconteça é a alta direção. Agora, é interessante que essa alta direção, com suas ideias, suas propostas, primeiro compre e aproprie-se disso, exato. mas depois, dentro do aprender, ela desdobre, porque às vezes a alta gestão ela vem com políticas muito interessantes, mas que ela não cascateia para que depois se tornem realidade até o chão, até lá embaixo, né, Regina? Sim, sim, isso também pode acontecer. Aí fica aquela propaganda da empresa maravilhosa, em que tudo está lindo na parede, mas na prática as pessoas não vivenciam aquilo. Né? Não rola o walk the talk, não, né? Andar de acordo com o que fazem. Olha, eu sei que todo o nosso programa ele foi montado em cima de responder a pergunta que eu vou fazer agora, mas acho que agora é um momento de síntese para quem está nos acompanhando. Certo. Como fazer uma gestão humanizada nas empresas? Faz a síntese aí desse pacote para a gente. Teria, assim, muitas ações, né? Sim. Mas uma síntese, a primeira parte é você identificar se as políticas que você tem, se elas estão coerentes com aquilo que é necessário para o negócio, as políticas de RH, as políticas de gestão de pessoas. Ah, mas eu não tenho política nenhuma, aí fica difícil, vamos criar, vamos chamar né? Beníssimo e criar. Vamos definir, né? Às vezes a gente, eu já ouvi isso também, rodou tanto tempo sem isso, vai fazer isso, vai gastar tempo. Então, não entenda que essa parte de criar políticas é perda de tempo, porque isso é ganho de velocidade para você, para o seu time lá na frente. Então, o primeiro passo é ver, as políticas existem, elas estão coerentes com a realidade, elas têm aderência com as pessoas vivenciam aquilo. Esse é o primeiro ponto. A partir disso, muita coisa vai acontecer. Por exemplo, melhorar a capacitação das pessoas em comunicação, em se comunicar, porque junto com a gestão humanizada é a comunicação assertiva, que não é a comunicação violenta, que é a comunicação assertiva, né? Tem diversas teorias para isso. Só assim a gente consegue fazer esse cascateamento que a gente falou, né? Sim, vai ter outras tal. ações. Legal. Mas o primeiro passo seria isso. Verifica as políticas, veja se as políticas estão alinhadas com essa proposta humanizada que você deseja colocar aí na sua empresa. Excelente. Regina, deixa o seu recado final para os espectadores aí de SOS Gestão, Desafios e Soluções. O meu recado, pessoal, é que nada do que a gente precisa fazer é tão complicado que não possa ser iniciado por você mesmo, né? Então, a gestão de pessoas, ela tende a ficar mais complexa, no sentido de que com a coisa bem personalizada, vai ter demandas que muitas vezes você, enquanto profissional, não foi preparado para fazer. Mas se você simplesmente, né, acha que não tem que fazer nada, aí vai ficar mais difícil lidar com isso. Então, busca alternativa, busca assessoria, né? Tem aí no seu portfólio de contatos pessoas que você sabe que vão poder te dar esse subsídio, esse apoio, né? Esse desenvolvimento. Porque não vai ficar igual, mas também não é tão difícil que não possa ser iniciado por você mesmo. Ótima dica, Regina. Muito obrigado pelas suas contribuições e as cartas estão na mesa. A gente já tem com uma clareza de que humanizar as relações, humanizar a gestão, o atendimento, a jornada do colaborador e do cliente é uma realidade do mercado. Abrace essa ideia, se apresente para o jogo, para que a sua empresa, para que o seu negócio e principalmente a sua carreira possa sair na frente. Muito obrigado pela sua audiência. Se você tem ideias de temas, de conteúdos, desafios que você está vivenciando aí na sua gestão e está precisando de um SOS, manda lá para a gente na BRH, nas nossas redes sociais, para dar os temas dos nossos próximos programas. Muito obrigado e até o próximo SOS Gestão, Desafios e Soluções.